Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Silveira e no vídeo de hoje aprenderemos a trabalhar com modals, formulários e tabelas. Pessoal, diferente dos outros vídeos, onde nós focávamos mais em recursos utilizados para websites, na aula de hoje aprenderemos a usar recursos que são muito mais comuns na criação de sistemas. Vamos observar a nossa página pronta e identificar quais são esses componentes. Então, o nosso objetivo será criar a seguinte página, onde encontraremos um botão. Esse botão ele irá chamar uma nova janela ao ser pressionado. Essa janela é a chamada janela modal, onde essa janela será sobreposta sobre todo o restante do conteúdo da página. Nessa janela identificaremos que ela possui um cabeçalho, o conteúdo propriamente dito da janela e um rodapé. Para fechar o conteúdo dessa janela nós podemos ou pressionar o botão de X ou pressionarmos fora da janela. Esse mesmo recurso será observado nos botões de exclusão, onde ele abrirá não a janela de criação, mas sim uma janela de exclusão. Além das janelas modal, também iremos verificar como se comportam as tabelas dentro de Bootstrap, quais são as classes mais comuns de utilização e também mais algumas classes que definirão alguns detalhes na aparência da nossa página. Pessoal, utilizando somente o Bootstrap, que nada mais é do que um framework HTML, CSS e JavaScript, por enquanto eu não consigo criar uma funcionalidade de sistema nessa página. Ao pressionar o botão de salvar, ele salvar esses dados em uma base de dados. Ou ao apertar no botão excluir usuário, ele realmente vai lá e apaga esse usuário. Para essa finalidade nós precisaremos tanto saber administrar uma ferramenta de desenvolvimento front-end, como JavaScript, e uma ferramenta de desenvolvimento back-end, como veremos na sequência do curso, através de PHP. O conteúdo da nossa aula está disponível no Moodle para download. Analisando o nosso arquivo, iremos observar que, além da inclusão do nosso Bootstrap, versão CSS e JavaScript, também faremos uso do Font Awesome para a criação dos ícones. Teremos uma divisão com o botão novo, que irá posteriormente chamar a janela de modal. Uma outra divisão que possui uma tabela, onde temos um cabeçalho da tabela, tag thead, com uma linha neste cabeçalho, informando o nome, o telefone e as opções. Além disso, no tbody da nossa página, onde ficam os registros, possuiremos 4 registros. Em cada um desses registros, teremos 3 colunas. O resultado original, sem nenhuma formatação Bootstrap da nossa página, será este. Observem que no nosso código HTML ainda não possuímos nada referente à janela de modal. Iremos primeiro fazer a configuração dos demais elementos e depois retornaremos para criar a nossa janela modal. Iremos começar a configuração da nossa página colocando os elementos dentro de um container para que ele respeite os limites da página. Voltaremos a utilizar um container convencional através da class container. Mas para que o conteúdo não fique muito próximo das bordas do nosso navegador, incluiremos um padding que vai afetar a parte superior e inferior. Padding Y, em cima e embaixo, do tamanho 5. Para que o nosso botão não fique muito próximo da tabela, incluiremos também um espaçamento na parte inferior do botão. Dentro da primeira divisão que envolve o nosso botão, iremos adicionar a classe Margin Bottom 3. Também informaremos que o nosso botão faz parte de um grupo. Iremos fazer uso da classe btn group. Já iremos fazer a formatação do nosso botão, incluindo as classes btn, para informar que é um botão, o tamanho do nosso botão, pode ser um botão pequeno, btn small, sm, e a cor do nosso botão, btn primary. Ao lado do texto dos nossos botões, incluiremos também ícones, para incrementar o conteúdo. Ao lado da palavra novo, incluiremos um novo ícone de Font Awesome. Tag i.classe FA Solid
que é a classe principal de FontAwesome. E para definir o ícone, incluiremos a classe FA+, que vai fazer a inserção de um sinal de mais. Após o ícone, inserimos um espaço para que ele não fique muito grudado ao nosso texto. Na nossa próxima divisão, iremos definir a caixa onde será exibida a nossa tabela. Iremos fazer uso da classe para a inclusão de uma border. Para aumentar o espaço interno da nossa caixa, incluiremos a classe P3, padding 3. Lembrando que quando não informamos nenhuma outra letra ao lado de P, é aplicado o padding em todos os lados. E para que nossa caixa fique com os cantos arredondados e que ele possua um sombreamento ao redor dele, faremos uso de mais duas classes de Bootstrap. A classe Rounded, para arredondar os cantos, e a classe Shadow, para aplicação da sombra. Incluiremos então a classe Rounded para arredondamento e Shadow para a nossa sombra. Depois de configurar a nossa caixa, começaremos a fazer a formatação da nossa tabela. Para que o CSS substitua a formatação padrão de tabelas HTML para o padrão de Bootstrap, além de usarmos o comando table, devemos informar também a classe table. Na nossa tabela, incluiremos a classe table. Iremos visualizar que a própria classe padrão de Bootstrap para tabelas faz a separação de cada uma das linhas da nossa tabela através de uma borda inferior e aumenta a nossa tabela para usar totalmente o espaço disponível. Para criarmos uma tabela zebrada, ou seja, ele aplique uma cor em uma linha sim, uma linha não, uma linha sim, uma linha não, faremos uso da classe TableStripped. Incluiremos depois da classe tabela a classe TableStripped. Além da regra de tabela zebrada, incluiremos uma regra na nossa tabela para que, ao passar o mouse em cima de uma linha, ele realce a cor desta linha. Na tabela, vamos incluir a classe Table-Hover. Ao passar o mouse em cima da linha, a linha será realçada. Vamos agora, pessoal, especificar o tamanho das colunas da nossa tabela. Devemos lembrar que ao inserirmos o tamanho das nossas colunas, a somatória delas não deve ultrapassar o tamanho de 12. O Bootstrap divide o conteúdo em 12 partes. Faremos o conteúdo da nossa tabela ficar com um tamanho fixo, mesmo que seja em telas menores. Então aqui, na hora de definirmos o tamanho da nossa tabela, verificar se não é um excesso de informações da nossa linha para que a exibição em telas menores não fique prejudicada. Na nossa primeira célula do cabeçalho, informaremos o tamanho equivalente a 5 espaços, classe col-5, 6 espaços. Do telefone, incluiremos o tamanho de 5 espaços. E para opções, incluiremos o tamanho de 1 espaço. Observem que este ficou o espaçamento. E mesmo em telas menores, não ficou comprometido o resultado. Então, quando vocês estiverem pensando em um sistema responsivo, tomem cuidado na hora de usar tabelas, para que esse conteúdo não fique muito extenso. Existem técnicas para deixar a nossa tabela responsiva, mas eu confesso que o resultado visual não fica tão satisfatório. Faremos agora os nossos botões de remover. Para cada uma das nossas linhas, vamos incluir um botão com a classe btnDanger, para que ele fique vermelho, e com o ícone de X, feito com FontAwesome através do ícone Xmark. Na nossa codificação, iremos na primeira linha incluirmos um botão, onde esse botão faremos uso da classe btn, para que ele fique com as formatações de botão, um btn pequeno, small, e a sua cor, btnDanger. Dentro do botão, faremos uso do ícone Xmark. Tag I, com a classe FASolid, que é a padrão de FontAwesome para a criação dos ícones. E o ícone será o FA-Xmark. Para que o nosso ícone fique centralizado na coluna, no nosso TD, incluiremos a classe
Text Center. Para que não haja diferença no alinhamento das linhas para o alinhamento do nosso cabeçalho, incluiremos a classe Text Center também no cabeçalho. Copiaremos a classe Text Center para incluir também no cabeçalho da nossa coluna. Vamos reproduzir este botão em todas as nossas linhas. Momentaneamente o resultado será este. Fizemos a formatação dos elementos, mas os nossos botões ainda não disparam as ações desejadas. Antes de fazermos o nosso botão abrir a janela, precisamos criar essa janela. A criação da janela de modal deve ser feita através de HTML com as classes reservadas para essa finalidade. Vocês podem decidir onde posicionar o código da janela, no começo do conteúdo ou no final. Aqui, por conveniência, irei fazer a inclusão das janelas após a criação de body. Logo após body, iremos começar criando a janela responsável pelo modal. Div com a classe modal. Todo o conteúdo da janela modal deve estar dentro do elemento com a classe modal. Para todas as janelas modal, é importante definirmos um nome, porque quando um botão for pressionado, ele deve saber qual é a janela que deve ser exibida. Faremos a inclusão de um ID nesse modal, onde essa janela chamaremos de modal novo. Agora faremos a criação de uma série de elementos que são pré-definidos para a criação do componente modal. Toda a descrição do uso do componente modal está na página oficial de Bootstrap, que está na descrição do vídeo. A janela modal exige a criação de algumas partes diferentes. Primeiro, devemos definir que é exibida uma janela de modal, através da classe modal dialog. Dentro da modal dialog, devemos informar uma classe que é do conteúdo do modal, através de modal content. Dentro de modal content, devemos definir qual é o título do modal, através de modal header. Depois faremos a criação do conteúdo do corpo do nosso modal, através de modal body. E por último, na parte inferior do modal, informaremos o rodapé do modal através de modal footer. Começaremos criando a nossa janela dialog, modal dialog. Dentro de modal dialog, devemos informar o conteúdo do modal, div modal content. Todo o conteúdo do nosso modal deve estar dentro dessa estrutura. Faremos agora o cabeçalho do nosso modal, div.modal-header. Iremos continuar fazendo a criação da estrutura do modal e depois voltaremos preenchendo o conteúdo de cada uma dessas áreas. Depois de modal header, faremos a criação de modal body. E por último, a criação do nosso modal footer. Essa é a estrutura básica do nosso modal. Voltaremos agora para o título do nosso modal. No título do nosso modal, faremos uso da tag H5 com a classe modal title. E aqui informaremos qual é o título de exibição do nosso modal. Como essa janela será responsável pela criação de um novo usuário, vamos colocar esse texto: novo usuário. Novo usuário. Além do título da janela de modal, que fica dentro de header, também iremos incluir o botão para que o modal possa ser fechado. Faremos uso de um botão com a classe btn-close. Por enquanto, focaremos somente na aparência do modal, sem fazer a configuração do comportamento desses botões. Pessoal, agora que me ocorreu, ao invés de fazermos primeiro o botão para a criação de um novo usuário, vamos fazer o botão para a exclusão, que é mais simples, é uma janela mais simplificada. Só iremos alterar, ao invés de modal novo, iremos substituir por modal excluir. Então, momentaneamente, vamos substituir modal novo por modal excluir. É que no modal excluir, nós temos somente um parágrafo de confirmação, enquanto que no modal novo nós temos todo um formulário. Vamos observar bem como faz o comportamento dos botões nessa janela simplificada e depois vamos para a próxima janela que apresenta alguns recursos a mais de dificuldade. Substituiremos também o título para excluir usuário
E dentro do nosso body, informaremos um parágrafo simples, com o texto realmente deseja excluir o usuário? Esse texto deve ficar no corpo do nosso modal. E agora, para finalizar, faremos no rodapé do modal o botão de confirmação. Dentro do nosso rodapé do modal, faremos a criação de um novo botão com a classe btn, btn small, btn danger. E esse botão terá o título excluir. Além do texto, faremos o uso também de um ícone. I.fa solid, classe padrão do nosso Font Awesome. E depois faremos uso da classe fa xmark. Daremos um espaço depois do ícone para que ele não fique grudado ao nosso texto. A aparência do nosso modal já está pronta. Vamos agora começar a colocar os comportamentos do nosso modal. Para que um botão possa abrir um modal, iremos precisar fazer o uso de dois comandos HTML especiais. O primeiro informará o comportamento do botão para abrir uma janela modal, através de data-bs-toggle com o valor modal, e o segundo informando qual é a janela de modal a ser aberto. Usaremos a tag data-bs-target. Voltaremos em um dos botões excluir da nossa tabela e adicionaremos ao botão a tag data-bs-toggle com o valor modal, comportamento para abrir um modal. Mas ele deve saber qual é o modal a ser aberto. Tag data-bs-target e o nome da janela que definimos em modal. Hashtag modal excluir. Ao fazermos essa codificação, iremos observar que o botão já está funcionando. A janela modal já será aberta. Ela ainda não será fechada nem pelo botão fechar e nem pelo botão excluir, porque não informamos ações nesses botões. Para fechá-la somente clicando fora mesmo, momentaneamente. Voltando no nosso código, como esse botão ficou com conteúdo muito extenso, irei fazer a indentação do código. Irei quebrar o botão em uma nova linha, assim como o ícone, e voltarei a fechar no mesmo alinhamento o botão e o TD. Para simplificar o processo, irei copiar sobre os demais. Agora todos os meus botões abrem a mesma janela. Faremos agora a ação ao pressionar o botão X no canto superior direito do nosso modal, ele fecha a janela. Faremos essa mesma ação no botão de excluir. Obviamente que em um sistema funcional não deveríamos usar a mesma ação. Deveríamos fazer toda uma preparação para que após pressionado o botão, haja uma comunicação com o back-end e o usuário efetivamente seja excluído. Mas para a nossa simulação, ele vai só fechar a janela mesmo. Voltaremos na nossa janela modal e incluiremos a mesma ação, tanto para o botão fechar, quanto para o botão excluir. O Bootstrap separa uma tag especial para forçar o fechamento de um modal. A tag para essa finalidade é data-bs-dismiss com o valor modal. Incluiremos então este código nos dois botões, data-bs-dismiss igual a modal. Reproduziremos esse mesmo código no botão excluir. Então agora, quando abrimos o nosso modal, podemos fechá-lo tanto pelo botão de X quanto pelo botão excluir. E agora, para finalizarmos, iremos criar a janela de modal que seria responsável pela criação de um novo usuário. Nessa janela, incluiremos um formulário. Para que não haja confusão entre as nossas duas janelas, irei criar um comentário HTML explicando qual é a finalidade desse primeiro modal. Excluir o usuário. Este comentário não é obrigatório para a funcionalidade, somente para facilitar a identificação do nosso código.
Faremos agora a criação de um segundo modal. Poderíamos copiar a mesma estrutura utilizada no primeiro modal, mas para reforçar a ideia de criação, faremos o conteúdo novamente. Faremos então agora, primeiramente, o comentário HTML, informando a finalidade da nossa janela modal. Novo usuário. Repetiremos a mesma estrutura utilizada anteriormente. Primeiramente, faremos a nossa divisão modal, a divisão principal. Devemos informar já um nome para esse modal. Chamaremos de modal novo. Todo o restante do modal deve estar criado dentro dessa estrutura. Depois, faremos uso da nossa janela de modal, modal dialog. Depois, a nossa modal content, a nossa modal header, o cabeçalho do nosso modal, onde aqui incluiremos o título do nosso modal. Um H5 com a classe modal title, novo usuário, e um botão para fechar o modal. Button classe btn close, com o comportamento de fechar o nosso modal. Databs dismiss modal. Depois do header do nosso modal, faremos a criação do corpo do modal, modal body. Vamos deixar momentaneamente em branco, para reforçarmos depois a criação do conteúdo. E por último, faremos a criação do nosso modal footer, onde aqui incluiremos o botão confirmar. Classe btn, btn small, btn success. Colocaremos o texto salvar e o ícone de Font Awesome FA check e .fa solid, que é a criação da classe principal de Font Awesome, FA check, incluindo um espacinho ao final. Agora, pessoal, no corpo da nossa modal, vamos fazer a criação de um formulário. A criação de formulário em Bootstrap é simples. Usamos as mesmas tags HTML que vimos anteriormente, somente com o uso de algumas classes especiais. Voltaremos no nosso modal body para a criação do nosso formulário e lá começaremos a informar a tag form, exatamente igual como HTML. Vamos remover momentaneamente aqui a action do nosso formulário para que ele não envie os dados para nenhum lugar. Dentro do modal, podemos informar as colunas para a diagramação do conteúdo. Só que ao invés de usarmos o espaço total da nossa página, utilizaremos o espaço disponível no modal. Na criação do nosso conteúdo, faremos uso de duas colunas. Como cada coluna ocupa 50% de tamanho, informaremos que a nossa coluna tem o tamanho de 6. Antes da criação das colunas, devemos informar uma classe para a linha. E agora sim faremos uso das nossas duas colunas. A primeira div com a classe col6. Esse será o espaço reservado para o primeiro campo. E iremos reproduzir esse mesmo espaço para o segundo campo. Todos os campos do nosso formulário devem possuir a classe formControl. Começaremos informando o rótulo do nosso campo, através da tag label. A diferença é que, além de utilizarmos a tag label, devemos informar o uso da classe formLabel. Elemento label, por padrão HTML, já exige o nome do nosso campo. Informaremos que o campo se chamará nome. E faremos uso da classe de Bootstrap form-label, onde colocaremos o rótulo do nosso campo, nome. Se fôssemos criar somente o campo HTML simples, poderíamos fazer uso da tag input type text ou qualquer outro tipo, assim como select, mas para aprimorar a aparência do nosso formulário, além do campo,
incluiremos um ícone para reforçar a ideia do conteúdo a ser preenchido. Por esse motivo, o nosso campo deve estar dentro de uma divisão chamada Input Group. Faremos a criação da nossa divisão Input Group. E aqui dentro informaremos primeiramente o nosso campo, input do tipo texto, onde informaremos o mesmo ID utilizado em for, nome, com a classe especial de Bootstrap, Form Control. Todos os campos de entrada de dados devem possuir essa classe. E além do nosso campo, faremos uso da classe Span para que não haja quebra no conteúdo, com a classe especial reservada de Bootstrap, Input Group Text. É nesse espaço que poderemos colocar ou um texto ou um ícone. Faremos uso de um ícone. E .faSolid, para ele já criar um ícone com a classe faSolid. E o ícone é o faUser. Antes de fazer a configuração do segundo campo, vamos configurar o nosso botão novo para que já abra este modal. Voltaremos ao nosso botão e nele incluiremos as duas classes especiais de Bootstrap. DataBSToggle com o comportamento modal, para que ele saiba que tem que abrir uma janela modal. E qual é o destino? DataBSTarget, com o mesmo nome usado no ID do nosso modal. Hashtag modal novo. Momentaneamente teremos esse resultado. Observem que o campo ficou correto, mas o nosso ícone ainda não ficou corretamente posicionado. Observando no VS Code, devemos verificar que o nome da classe seja Input Group Text. E agora este será o resultado. Além do campo, é informado um ícone. Poderia ser um texto, poderia ser qualquer outra coisa, desde que ele utilize a classe especial Input Group Text. Faremos agora a criação do nosso segundo campo, começando pela nossa label, onde o nome do campo será telefone, com a classe especial de Bootstrap, Form Label. O nome que será exibido é telefone. Depois do nosso label, faremos a criação do nosso grupo. div.inputGroup. Informaremos o nosso campo de texto, inputs do tipo texto, com o ID, o mesmo utilizado no for do label, telefone. E fazendo uso da classe Form Control. Além do nosso campo, incluiremos também o nosso ícone, Span, com a classe Input Group Text e o uso do ícone de fonte awesome. E .fa-solid, classe padrão de fonte awesome, e o ícone será o FA-Phone. Incluiremos também o comportamento de fechar a janela ao pressionar salvar. Dentro do nosso botão salvar, data-bs-dismiss modal. Remover o modal. Faremos que o nosso modal não abra de maneira tão brusca, ele abra de uma maneira mais suave. Para isso, devemos informar a classe fade dentro das janelas de modal. Voltaremos nas nossas janelas de modal e incluiremos, além da classe modal, a classe fade. E observem que agora as janelas não abrirão mais de maneira brusca e nem fecharão de maneira brusca. Elas abrirão e fecharão de maneira suave. Não esqueçam, toda a documentação utilizada na aula de hoje está disponível na descrição deste vídeo. Pessoal, se vocês gostaram da aula, não esqueçam de deixar o like. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se. Até a próxima aula!